aí com 35% de alta só neste ano de 2024. O banco BMG, ticker BMGB4, vem realmente aqui se destacando, especialmente frente ao índice do Ibovespa. E se você quiser somar algo mais a isso, podemos adicionar aqui a questão da sua elevação de rating. Na verdade, a sua classificação de risco melhorou, né? Então, aqui a instituição bancária sai da situação de A- para A, ou seja, uma elevação de um nível aqui na sua escala de rating. E quando se fala em IDRs, que aqui ele coloca Rating International Longo Prazo, ela sai de B+ para BB-. Pois é, então isso gera uma perspectiva estável na empresa, especialmente aqueles que pretendem investir de longo prazo. O BMG ele se apresenta como uma ação de bastante volatilidade, o que permite com que muitos traders acabem escolhendo esta ação para poder ali negociar, mas uma perspectiva estável já traz um pouco mais de confiança, especialmente para alguns fundos e também, por que não, o índice. Então é interessante quando você observa isso, não é à toa que algumas empresas vêm fazendo um movimento, como por exemplo a própria Mali, metal leve, que sofre com variação e com volatilidade de preço, contratando ali um formador de mercado para inibir ou pelo menos suavizar essa rampa, essa curva que acaba afastando alguns fundos. Mas para o trade, para aqueles que querem também encontrar boas opções de entrada, ela apresenta grande volatilidade. Você investe em Banco BMG? Gosta aí da questão da sua volatilidade, momentos importantes de entrada, ou está mais na questão aí dos dividendos? Coloca aí para gente, apenas para a gente saber. É fato que, na questão de dividendos, o Banco BMG teve uma melhora bem interessante. Já subiu aqui para casa dos 10 mais, ou seja, aquelas ações que pagam acima dos próprios 10% ou até mesmo da própria taxa da Selic. Quando a gente entra aqui, por exemplo, eu vou pegar como base o próprio site do Investidor 10, um dividendo de 12,74 é algo que chama bastante atenção. Lembrando que o banco BMG não faz parte aí do índice do Ibovespa e a gente pode pegar aquela nossa tabelinha do Ibovespa, dos grandes pagadores nos últimos meses, e a gente vai perceber aqui que ela é uma empresa que realmente vem pagando bons dividendos. Só vou deixar aqui na tela um pouco maior para ficar mais fácil e a gente consegue posicionar aqui o próprio banco BMG, deixa eu só afastar aqui um pouquinho, em 12,74, ela facilmente entraria aqui para a lista das 10 maiores pagadoras de dividendos. Primeiro lugar aqui Petro, Copasa Petro, Semig Metal Leve, depois vem a Auren Bradespar, Cury, depois vem aqui a CSN, né, a Siderúrgica Nacional, depois vem a sua subsidiária, a Semin, Brasil Agro e Caixa Seguridade. Ela facilmente entraria aqui, olha, oitava, nona posição de ações que pagam acima da Selic. É claro que é muito importante ressaltar que dividendos passados não é garantia de dividendos futuros. Você precisa observar alguns outros fatores, como sua constância nos dividendos, como que a empresa gera lucro, como está seus múltiplos, se não foi simplesmente um evento esporádico ou extraordinário. Então você precisa fazer uma análise sistemática para saber se realmente vale a pena você ter esta ação em carteira, levando em conta a perspectiva de pagamento de dividendos. Uma coisa interessante que você pode observar para ter esta garantia é vir aqui e observar o payout. Por exemplo, a gente está observando que o banco vem pagando excelentes dividendos, mantendo um payout até que saudável. Ou seja, quanto do lucro líquido ajustado a empresa está tirando para poder pagar os seus acionistas. Vemos aqui 76,54%, 57%. Então, até que ela não está assim se refinanciando para poder pagar mais dividendo para os acionistas. E você observa que se você tirar aqui o histórico e pegar o gráfico, houve momentos que ela pagou mais do que o seu próprio lucro, como por exemplo no ano de 2022, que pagou mais de 500% de payout aqui. Mas é importante que, pelo menos nesse passado recente, ela vem fazendo pagamentos bons, bem generosos, sem comprometer o seu lucro operacional. Muito bem. Outra coisa também que a gente pode observar, uma vez que o próprio banco BMG ele retrata aqui, né, a família Guimarães, a gente sabe que
o banco pertence a uma controladoria da família Guimarães. Tanto é que muitos acabam não investindo em banco BMG por causa do ticker, ou seja, BMGB4. O que significa isso daqui? O controlador não abre mão, né, do controle da empresa, ele só disponibiliza para negociação ações PNs, ou seja, preferenciais. Você quer ser sócio de BMG? Tudo bem, você só vai receber dividendos. Não vai ter aqui acesso ao ticker 3, obviamente, das ações ON ordinárias que dão direito a voto. Então, muitos acabam fugindo desse tipo aqui de ação. Até mesmo impede que esta empresa tenha ali a entrada no novo mercado, ou seja, o nível mais alto de governança corporativa das ações aí na nossa bolsa de valores. E você, pensa o mesmo ou não se importa com isso daqui? Pois bem, continuando então, uma coisa importante que você deve fazer, que eu recomendo que vocês façam, é entrar, por exemplo, aqui no site Fundamentos, que é o que eu utilizo, pesquisar o que os controladores estão fazendo com suas ações. Vou pegar aqui o ticker BMGB4, selecionar aqui a opção, pedir para exibir, e vamos ver esse último balanço atualizado, né, aqui deste mês. Então a gente pode perceber que uma coisa interessante é que não há movimento dos controladores aqui, pelo menos num passado recente, de venda dos ativos. O que isso significa? Significa que se eles estão mantendo ou comprando as ações até um preço bem justo, preço de mercado, eles não estão se desfazendo, né? Ou seja, estou desovando aqui estas ações a mercado e você está lá comprando, comprando e comprando, né? Então é bem interessante essa mensagem que eles passam. E aqui você consegue ver exatamente o que eles estão fazendo. Outra coisa importante também, vem aqui no Invest Site e vê a questão de aluguel de ações. Se você pesquisar os últimos vídeos que o Barsi participa de alguns podcasts, ele vem falando que um dos principais, ou o principal indicador agora de preço na Bolsa de Valores é a quantidade de ações alugadas. Isso é verdade, inflexiona bastante o preço. Para você descobrir se tem muitas ações alugadas do ticker, você pode vir aqui no Invest Site, digita o ticker da empresa, BMG B4, isso vai atualizando constantemente. Aí você vai vir aqui no seu canto inferior esquerdo, selecionar a opção Aluguel de Ação Posição. Você vai descer até aqui a última parte no gráfico e vai observar se está aumentando a quantidade de ações alugadas. Uma coisa que é importante, deixa eu deixar aqui, né? Deixar aqui o gráfico um pouco mais próximo, e a gente percebe que a quantidade de ações alugadas de BMG é extremamente baixa. Ou seja, estamos falando aqui de zero nada, 0,3, 0,1, 0,15, né? Não há uma forçação nos contratos de venda a descoberto desta ação aqui. Ou seja, ela não é uma ação especulativa, do ponto de vista de lançar contratos alugados, venda descoberta, torcendo aqui para uma queda da ação. Tá? Vamos ver agora se você consegue ter uma dupla remuneração. Lembra lá dos 12% de dividendos? Vamos ver se você consegue ter mais aqui uma taxa de aluguel, que a gente pode chamar de X, referente ao aluguel de ações. Então vamos lá, chamado de custódia remunerada. Então vou vir agora aqui em aluguel de ação registro. Vou pegar o primeiro gráfico e vou ver quanto que está pagando de aluguel. Ó, está subindo um pouco a taxa de aluguel, mas ela é muito baixo, né? Nada representativo. O BMG, num passado recente, já pagou 2, 2,5%. Depois voltou a pagar 1% e agora é praticamente nada. Então, dois pontos interessantes para serem observados. BMG não compensa nem você deixar as ações alugadas e também não há aqui uma forçação de barra nos preços em razão da quantidade de ações alugadas. Isso é novo para você, pessoal? Coloca aí no campo dos comentários que a gente pode fazer mais vídeos e coloca aí também as ações que vocês querem que eu fale sobre aluguel, pressão de preço, entre outras coisas. O outro ponto também importante que a gente sempre fala aqui é você avaliar o preço justo das ações. E para isso, nós utilizamos aqui o nosso painel inteligente, que já temos na nossa comunidade mais de 700 acessos, e eu vou deixar aí o link deste painel aí na descrição e também no comentário fixado. Para que serve esse painel? Bom, serve para você utilizar filtros inteligentes para saber se a ação que você quer comprar está cara ou barata. Nesse caso, vamos começar pelo próprio banco BMG, BMGB4. Quero saber se está caro ou barato, do ponto de vista fundamentalista. Olha que interessante, não há um consenso. Benjamin Graham diz que está barato, podendo chegar a R$ 10,39,
Só que Joe Greenblatt fala que está cara. Por quê? Benjamin Graham avalia o desconto da empresa e Greenblatt a rentabilidade. E olha o problema aqui de Greenblatt. O ROI para ele está baixo, a rentabilidade está baixa, embora há um desconto interessante na empresa. Então não há um consenso, há um descenso aqui. Se você quiser encontrar ações que são consenso, boas e baratas e com bom potencial, é bem simples, olha. É só clicar aqui no filtro de Graham e pedir para exibir somente as ações baratas. E também em Greenblatt somente as ações baratas. Você pode adicionar um filtro de liquidez de pelo menos 50 mil, por exemplo, para não pegar nenhum mico da bolsa. E empresas que pagam pelo menos 1% de dividendos. E olha lá que interessante, consegui encontrar aqui empresas. Lembrando que esse painel atualiza a cada fechamento de pregão, tá? E por enquanto ele está no plano vitalício. É só um valor que você paga, bem pequeno, ilusório, só para a gente manter a plataforma. E logo, logo ele volta para o plano de assinatura anual, tá? Então, se você quiser ter acesso a esse painel, link na descrição e comentário, que está quase acabando essa promoção. Então vamos lá. Eu consegui encontrar empresas que têm aqui, olha, 130, 140, 120, 237% de potencial de alta. Ações que estão aqui com excelente rentabilidade, descontadas e que pagam bons dividendos. E eu tenho acesso a uma imensidão aqui, olha, mais de 40 ações com bom potencial de compra. Então, se você quiser encontrar ou conhecê-las, né, para estudar, começar a investir, recomendo aqui que você clique na descrição e adquira o seu painel o quanto antes, ok? Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, por favor, não esquece de deixar aquele like, também se inscrever no nosso canal, comenta aí que ação você quer que eu fale no próximo vídeo e também curte aí esse vídeo. Obrigado pela atenção, até mais, tchau, tchau!